Olá pessoal, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Marcela Protógenes, eu sou neurologista há mais de 10 anos e criei esse canal para orientar familiares e cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer e outras demências, né? Para ajudar aí na condução do dia a dia, tudo bem? Então, se você procura informações, né, sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, que sempre que possível eu vou estar trazendo novos conteúdos, trazendo novas informações, procurar tirar dúvidas de vocês, tá bem? Bem, e hoje eu resolvi fazer um vídeo em homenagem a uma família especificamente que eu acompanho há algum tempo, cuja filha me procurou essa semana, né, para conversar sobre o que vinha acontecendo com a mãe dela, que é a paciente, que é o seguinte, né, que é muito comum a gente ver essa queixa por parte dos familiares, que é o quê? O paciente pedir para ir para casa, né, o quero ir para casa, né, me leva para minha casa, eu quero voltar para casa. E isso quando o paciente já está na sua própria casa, né? Então, é muito frequente os cuidadores, os familiares de pacientes com Alzheimer ouvirem essa frase, eu quero ir para minha casa, né? E essa situação costuma provocar, né, gerar uma frustração muito grande por parte dos familiares, né? Quando esses pacientes já estão em casa e que ficam sem saber o que fazer. Então eu resolvi trazer esse assunto hoje para poder dar algumas dicas para vocês, né, que eu espero que ajude aí nessa situação. Então vamos lá para o nosso vídeo? Bem, então para a gente começar esse assunto, né, primeiro eu acho importante esclarecer 3 pontos para vocês. Na verdade, um ponto. Né, que é por que o paciente com Alzheimer fica querendo voltar para casa, né? O que faz ele querer voltar para casa dele, né? Ele insistir que ali não é a casa dele e pedir o tempo todo para voltar para casa. Por que isso acontece? Bem, existem 3 razões que a gente pode colocar aí, digamos assim, tá? A primeira delas é que a recordação que o paciente tem da sua casa, muitas vezes está lá no passado, né? Ele lembra da sua casa da infância, ele lembra da sua casa da juventude, da adolescência, né? Que muitas vezes não é a casa em que ele está morando agora. Então, o primeiro ponto é esse, né? Que a recordação que ele tem, a referência que ele tem de casa é uma referência que está lá atrás da história dele, que está lá no passado, tá? Um outro ponto, um segundo ponto que faz com que isso aconteça é que um dos domínios cognitivos afetados pela doença está relacionado à noção visoespacial, né? O paciente, ele perde essa noção visoespacial, então ele costuma ficar desorientado, às vezes dentro da própria casa mesmo. Ele esquece o caminho do banheiro, ele esquece o caminho do próprio quarto, tá? Ele passa a não reconhecer rostos conhecidos de familiares, fica confuso, né? Se aquele é realmente aquele familiar, esse é o meu esposo, não, você não é meu esposo, né? Enfim, você não é minha filha. E esquecer, né? Precisa ir no banheiro, não sabe para onde fica o banheiro dentro da própria casa. Então, esse prejuízo dessa noção visoespacial causa uma confusão muito grande na cabeça do paciente, tá? E é um dos motivos que faz ele querer voltar para casa, porque ele não reconhece aquele ambiente mais, não sabe como conviver naquele ambiente, tá certo? E um terceiro ponto que a gente tem que ter em mente é que quando o paciente ele faz esse pedido de querer voltar para a casa dele, na verdade, o que ele está buscando é a segurança, né? Ele está extremamente inseguro, porque na cabeça dele está tudo diferente, ele está perdido, ele está sem entender o que está acontecendo, tá? Então, ele está buscando segurança,
Quando ele pede para voltar para casa, nossa casa é o quê? O nosso porto seguro, né? Então, quando o paciente ele pede para voltar para casa, na verdade, ele está buscando segurança, tá bom? Então, é importante que nesses momentos o cuidador ele procure transmitir confiança, procure transmitir conforto pro paciente com Alzheimer. Tudo bem? Então, agora que a gente já esclareceu, né, o porquê que isso acontece na doença de Alzheimer, eu vou tentar passar algumas dicas aqui para vocês para como lidar com essa situação. O que fazer quando isso acontece, tá? Eu tenho aqui 4 dicas principais para tentar ajudar vocês aí nessa situação, tá? E eu espero que ajude, tá bom? Depois, se vocês quiserem compartilhar aqui comigo a experiência de vocês, né? Se vocês quiserem tentar botar em prática e me contar como é que foi essa experiência, como é que se deu certo, se não deu, enfim, tá bom? Eu tô aqui para tentar ajudar e para tentar esclarecer um pouquinho como é que isso funciona e como é que vocês podem fazer para melhorar esse dia a dia aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Como eu falei, o paciente com doença de Alzheimer, ele busca a casa dele, ele busca querer voltar para casa porque ele está inseguro, tá? Então, ele está buscando segurança, tá? Então, a primeira coisa que o familiar ou cuidador tem que fazer é dar segurança, transmitir tranquilidade para esse paciente, transmitir calma, transmitir conforto, tá? Isso o paciente vai perceber como? Ele vai perceber através da linguagem verbal, né? Ele vai perceber pelo tom de voz, pela linguagem corporal, pela calma que você passa para ele, tá? Então, a primeira coisa é evitar ficar ansioso com isso, porque muitas das vezes o familiar acaba ficando mais ansioso que o paciente, né? E começa a querer discutir com o paciente que ali é a casa dele, que ponto final. Enfim, primeira coisa que tem que ser feita é transmitir calma, transmitir conforto, tá? Tentar mostrar essa calma através do tom de voz, né? Através de uma linguagem corporal acolhedora, tá? Porque esse querer voltar para casa, na maioria das vezes, é uma insegurança que o paciente está apresentando, é um medo daquela confusão toda que está passando na cabeça dele, tá? É uma forma dele demonstrar ansiedade, demonstrar a dificuldade de lidar com toda essa confusão, com toda essa perda dessa noção visoespacial e de dificuldade de memória que ele tem, tá bem? Então, o primeiro ponto é esse, é tentar transmitir calma, é tentar transmitir tranquilidade, segurança, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Às vezes, se é um familiar seu, enfim, alguém que você cuida há muito tempo, dá um abraço, tenta confortar, né? Às vezes, só de dar um abraço, o paciente já se sente mais acolhido, né? Tem pacientes que não gostam de abraço, né? Outra coisa que você pode fazer é cobertor. Cobertor é uma coisa que acolhe, né? Que dá conforto, né? Muitos pacientes, né? Quer dizer, alguns pacientes trazem consigo objetos da infância, né, lá de trás. Às vezes aconteceu uma vez comigo, uma paciente tinha uma boneca que ela gostava muito desde quando ela era criança, né? Então o que eu orientei os familiares fazerem? Quando pedir para voltar para casa, né, entrega essa boneca para ela, dá essa boneca para ela abraçar. Isso confortava ela de alguma forma e ela parava de pedir para voltar para casa. Enfim, então é tentar transmitir o conforto, né? Enfim, através de um abraço, através de um objeto, né? Enfim, de alguma forma que vocês consigam, né? Dentro da realidade de vocês, tá certo? Segunda dica, né? Que eu tenho para passar para vocês é não contrariar, tá? Não bater de frente, não vai adiantar nada, só vai piorar a situação,
Então, não adianta você virar para um paciente com Alzheimer e dizer, não, você está na sua casa, você mora aqui agora, né? Essa é a sua casa agora, né? Ou, às vezes é a casa do próprio paciente, ou então você levou o paciente para morar com você e agora aquela é a casa dele. Não adianta você tentar explicar de forma racional para um paciente com Alzheimer que aquela ali é a casa dele. Ele só vai ficar mais angustiado, mais ansioso, às vezes vai ficar irritado, tá? Então, assim, não adianta você tentar dar uma explicação racional, uma explicação lógica, tá? E tentar fazer o paciente compreender dentro da sua visão. O paciente com doença de Alzheimer, ele perdeu essa capacidade racional e de compreensão que você está tentando passar para ele, tá? Então, isso definitivamente não funciona, então não faça isso, tá certo? Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Bem, aí a gente vai para a dica número 3, tá? O que a gente vai fazer nessa situação? Bem, o que eu sempre falo, que funciona assim, muitas das vezes, que é uma capacidade que você tem que treinar, né? Que serve para isso, serve para várias outras coisas. Mudar de assunto e distrair, tá? Então, você vai mudar de assunto e vai distrair o paciente, tá bom? Como você vai fazer isso? Bem, e aí vai depender do seu dia a dia, você vai tentar várias estratégias, mas vamos lá. Então o paciente virou para você e falou assim, quero ir para minha casa, quero voltar para casa, né? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai acalmar. Como é que você pode fazer? Como é que você pode fazer para acalmar, não contrariar e ao mesmo tempo tentar mudar de assunto e tentar distrair? Bem, primeiro você vai concordar com ele, né? O que você vai dizer para ele? Ah, você quer ir para casa? Tudo bem, então vamos organizar as coisas para você ir para casa. Daqui a pouquinho a gente vai, tá bom? Ou então, que boa ideia. Tá bom, acho uma ótima ideia você voltar para casa. Vamos nos preparar para voltar para casa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você acalma, né, aquela insegurança do paciente, você não contraria, você concorda com ele. E aí, você vai fazer uma segunda etapa agora, que é o quê? Depois que você concordou com ele, né, e que ele já deu uma acalmada, que ele tá achando que vai voltar para casa dele, né, tá sentindo que vai voltar para casa dele, você vai procurar mudar a atenção, mudar o foco. E como é que você vai fazer isso? Você vai apelar para as atividades que o paciente gosta de fazer. Então, com muito jeitinho, você concordou com ele, a gente vai voltar para casa, vai, e aí você procura levar ele para fazer outras atividades. Mas antes da gente voltar para casa, me ajuda aqui, eu tô precisando de ajuda aqui na cozinha, né? Você pode me ajudar a separar esses talheres, enfim, procurar incluir ele nas suas atividades do dia a dia, pedir ajuda dele para ele se sentir útil, né? Porque vai fazer com que ele tire o foco do querer ir para casa, da insegurança, para se sentir útil naquele ambiente, tá? Enfim, levar ele para perto de uma janela, né? Mostrar a paisagem, conversar sobre alguma coisa que esteja acontecendo na rua, preparar um lanche juntos, buscar uma atividade que ele gosta de fazer, sei lá, uma pintura, ouvir uma música, né? Enfim, você vai apelar para atividades que o paciente se sinta confortável, que o paciente goste de realizar, tá certo? Então, essa é a terceira dica, é você tirar o foco e distrair o paciente, tá bem? Bem, não funcionou. Você tentou isso e não funcionou. E aí, qual é a outra estratégia que você tem nessa situação? Você vai apelar para o emocional, tá? Como é que a gente apela para o emocional e por que a gente apela para o emocional, né? As memórias, o que é gravado na nossa mente através da emoção tende a ficar guardado por mais tempo, né? Então, tudo que causou uma emoção forte no paciente ou que ele guardou lá na memória dele de forma mais emotiva, fica mais preservado, digamos assim, tá? Então, você vai apelar para esse emocional. Então, assim, buscar ouvir uma música, que o poder da música é muito grande, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, se você ainda não viu, aproveita para ver, né? Que eu falo sobre a influência da música nos pacientes com Alzheimer. Que tipo de música? Não é qualquer música, né? Você vai buscar lá atrás músicas da infância dele, né?
da juventude, músicas que mexeram com a emoção dele, que trouxeram felicidade, alegria, né? Enfim, cantar junto, dançar, isso vai trazer uma alegria, isso vai diminuir a sensação de insegurança, de ansiedade, tá? Dessa vontade do paciente querer voltar para casa, tá certo? Outra ideia é ver fotos, né? Pegar um álbum de fotos antigas e conversar com o paciente sobre aquelas fotos, né? Evitar fazer perguntas diretas sobre quem era aquela pessoa, fulano, beltrano, ciclano, mas o que aconteceu aqui? Você lembra, né? Perguntas mais indiretas, mais vagas, né? Mostrar fotos antigas e pedir para o paciente contar histórias sobre aquilo, do que ele lembra, né? Você mesmo contar algumas histórias, enfim, ver fotos juntos, relembrar momentos antigos da vida do paciente, deixar ele contar histórias através das fotos, tá? Então, música, fotos, enfim, são coisas que mexem com o emocional e que vão te ajudar aí a reduzir essa sensação de insegurança, dessa necessidade de volta para casa, tá bem? Bem, Marcela, eu tentei, não deu certo. Fiz isso tudo que você me falou e mesmo assim, minha mãe pede o tempo todo para voltar para casa. Não tá dando certo, eu já tentei isso. E aí, o que a gente vai fazer? Bem, a gente vai fazer tudo isso que a gente já fez e a gente vai, de fato, tentar fazer com que o paciente sinta que está voltando para casa, tá? E aí a quinta dica que eu digo é o dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha, né? Então, o que a gente vai fazer? Você vai acalmar o paciente, dizer, tá bom, vamos se arrumar e vamos voltar para casa. E aí você se arruma, se prepara e dá uma volta com o paciente. Pode ser uma volta caminhando no quarteirão, pode ser uma volta de carro, você pode passar por uma praça, sentar, conversar, distrair, pode ir numa confeitaria, comer um docinho, enfim, fazer uma compra. E depois você volta para casa, tá? E é muito importante esse voltar para casa, que o paciente se sinta acolhido naquele ambiente, né? Então, eu vou contar uma história para vocês de o filho de uma paciente que eu tinha, né? Ela já estava no momento da vida que ela não conseguia mais morar sozinha, né? Ela já estava numa fase intermediária da doença, ela precisava morar com alguém, não aceitava nenhum cuidador e o filho levou ela para morar com ele. E assim, um apartamento novo, montou um quarto todo bonito para ela, mas ela não sentia que aquela era a casa dela, né? E o apartamento dela ficou fechado. Então, ele fazia tudo isso, voltava com ela para casa, mas ela ainda sentia que aquela não era a casa dela. Então, o que a gente fez, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos na casa dela, a gente vai mudar o quarto dela, né? A cama nova, o armário novo, tá tudo bonito, mas não é o dela, não é o que ela reconhece como familiar. A gente vai pegar os móveis antigos da casa dela, a cama velha, o armário velho, aquelas fotos da parede, né, a cômoda, a penteadeira, enfim. E a gente vai trazer aqueles objetos que ela tinha como familiar, como dela, para dentro do quarto dela, tá? Então, nesse que deu uma voltinha, quando ela volta para casa, né, o que ela começou? Ela voltou para casa e aí ele levava ela no quarto dela, que já estava com o ambiente que ela tinha como referência de casa dela. Já estava modificado, a cama antiga, o armário antigo, né? Fotos na parede, né? Enfim, quadros de fotos, isso ajuda muito. E aí ele chegava e mostrava aqui, ó, olha a sua cama, né? Olha aqui as fotos. E aí ela reconhecia aquilo como dela, como familiar, né? Então isso ajudou muito nessa época. Então é uma estratégia que vocês podem seguir. Muitas das vezes os familiares levam o paciente para morar consigo, né? Porque não tem outra opção. E cria um ambiente novo, mas às vezes esse ambiente novo atrapalha. Então tentar criar pro paciente um ambiente que seja o mais confortável possível para ele, né? Que seja o mais familiar possível, mais acolhedor para ele, tá? Então
colocar objetos que ele tenha muito tempo, que façam ele recordar da infância, da juventude, o que ele tinha de mais antigo, o que ele mais gostava na casa dele, enfim, trazer objetos que ele tinha um carinho especial, que ele sentia esse acolhimento para perto dele, tá certo? Bem, e aí essas são as dicas que a gente tem. Marcela, nada disso deu certo, o que eu vou fazer? Bem, gente, aí a gente tentou isso tudo, né? E não deu certo. Todas essas estratégias falharam, a situação tá assim insuportável, o familiar não aguenta mais, ele já tentou isso tudo e o paciente continua insistindo em voltar para casa o tempo inteiro, né? A situação tá insustentável, tá insuportável, ninguém aguenta mais. Bem, aí a gente precisa apelar para uma consulta médica, né? Onde o neurologista ou o geriatra vai alçar estratégias medicamentosas, né? A gente tem alguns medicamentos que são do grupo dos antipsicóticos, como a quetiapina, olanzapina, né? Que a gente usa para diminuir essa agitação, essa insegurança, essa confusão mental que surge principalmente no final da tarde, no final do dia, né? Nesse período do entardecer, né? Então, nesse momento, quando nada mais funciona, realmente a gente precisa apelar para medicação, tá bem? Mas eu acho que a gente tem muita coisa para tentar, né? E uma dica que eu vou dar para vocês é nunca desistir, né? Porque às vezes uma primeira vez não dá certo, uma segunda vez não dá certo, a terceira não dá, mas o hábito, né, torna isso possível. Então, fazer dessas estratégias um hábito. Às vezes o paciente ele perde a capacidade de memória, né? Mas a capacidade de reconhecer aquilo como um hábito ainda está preservada. Então, não desista de primeira, sabe? Tenta a primeira estratégia, não deu certo, tenta a primeira e a segunda, não deu certo, a primeira, a segunda e a terceira. A gente tem aí umas 5 estratégias para você tentar colocar em prática e ver se isso vai ajudar aí na sua rotina, na sua dificuldade de lidar com essa situação do paciente querer voltar para casa. Tudo bem? Então por hoje é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá? Tenta me dar um feedback, colocar aqui embaixo nos comentários como é que foi a sua experiência, se você já tentou alguma dessas, ou se você vai tentar, se isso foi útil para você, tá bem? Para que eu possa estar sempre trazendo mais informações e procure estar trazendo assuntos que ajudem você no dia a dia. Tudo bem? Se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, se inscreve lá na minha página do Facebook, me acompanha no Instagram, tá? E é isso. Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau!